Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a essa casa, nesse momento em que nós recebemos pela primeira vez aqui na região de Itumbiara, a nossa amiga Anete Guimarães. Nós queremos agradecer aos amigos de Jataí que propuseram a vinda dela lá, que ela vai falar amanhã, na abertura da Semana Espírita daquela cidade, e nos incentivaram a convidá-la também, já que Jataí não fica tão longe daqui. Então, a partir de daqui a pouco, a gente vai passar a palavra a ela, dizendo que o tema que ela vai abordar, que nós escolhemos, foi o Espírita e a Transição Planetária. A Anete é do Rio de Janeiro, participa do movimento espírita daquela cidade. E, para nossa surpresa, é bastante conhecida aqui na região pelas palestras pela internet no YouTube. Muitas pessoas já conheciam, e quando nós dissemos que você viria, as pessoas, não, agora nós a conheceremos pessoalmente, já que elas já conheciam através desse trabalho. Lembrando que esta palestra vai ser transmitida ao vivo pela internet, no site da Rádio Fraternidade, canal 6, www.radiofraternidade.com.br, canal 2, desculpe. E pela Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br, canal 6. Então, Rádio Fraternidade, canal 2, Rede Amigo Espírita, canal 6, a partir de agora. Anete, seja muito bem-vinda à nossa região, agradecendo a todas as pessoas que estão aqui, de Itumbiara e de todas as cidades aqui da nossa região. Obrigado. Ele não segura. Põe melhor na mão. Bom, é que tá no... Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês, então, na noite de hoje. E quando a gente fala de transição planetária, a gente pensa logo em terremoto. Não é uma coisa de terremoto, destruição total, holocausto. Então, seria uma ocasião muito triste, a transição planetária, porque todas as referências à transição planetária são referências destrutivas. É o apocalipse, é o fim do mundo, é o fim da existência. E, mais ou menos, a grande colocação é essa situação catastrófica, que é a transição planetária, que alguns serão expulsos, e uma série de colocações que fazem com que as pessoas fiquem assim, realmente nós vamos ser expulsos? Quem vai ser expulso? Qual a situação dos expulsos? E essa situação. E é engraçado que quando a gente pensa em transição planetária, pensamos numa ocasião feliz, né? Normalmente seria uma promoção social planetária, ou uma promoção econômica planetária também, porque se nós vamos ter uma situação de bem-estar social, houve progresso. Se nós vamos estar numa situação privilegiada do ponto de vista físico, também é um progresso. Bom, e onde entra o apocalipse? Eu não sei onde entra, porque as previsões todas são bastante extremistas, né? O final dos tempos, mas olha só, os finais dos tempos vai demorar um pouco. Por exemplo, para o nosso Sol esfriar, entra aí uns 3 bilhões de anos. Com 3 bilhões de anos já dá para a gente estar mais longe, com certeza. Ou tecnologicamente já poderíamos prescindir dessas necessidades fisiológicas. Se nós colocarmos o fim do universo, mais tempo ainda. E se nós pensarmos que o tempo não é exatamente o que nós pensávamos, fica ainda mais longe. Porque à medida que a gente cresce espiritualmente, o tempo vai mais devagar. Então, de 3 passa para 7, para 20, e aí vai demorando cada vez mais. Quando é que seria mesmo o fim dos tempos? Então, o tempo fica tão distante que parece eterno do nosso ponto de vista. E se levarmos em consideração que quanto mais evoluídos, mais rápido nós ficamos, a gente vai correndo cada vez mais rápido e a destruição não nos pega.
se formos pensar em termos absolutamente físicos. Mas se formos pensar em termos místicos, o que seria exatamente essa destruição do planeta? Afinal, esse planeta é real? Ou nós estamos mesmo na Matrix, isso aqui é só uma ficção, nós imaginamos que é real e não é bem real? E se esse não é o universo verdadeiro, na verdade ele é temporário, nós iríamos então para casa. O que seria uma coisa excelente, já que a tecnologia lá é melhor, nós temos mais eficiência em termos de transporte público. E, de qualquer maneira, em qualquer termos que nós pensarmos, seria algo melhor. Mas o que seria mesmo transição planetária? Quando nós, no Livro dos Espíritos, vemos a colocação de que os orbes têm ordens de grandeza, como as estrelas também o têm, nós dizemos mundo primitivo. É aquele em que a nossa natureza animal é que predomina. Mas a natureza animal não está presente aqui também? Sim, mas já não predomina tanto. Nós temos o politicamente correto. A gente tem vontade de dizer, mas não diz. Já é um progresso. Nós temos o verniz social, que nos impede de dar vazão aos nossos instintos. De alguma maneira, nós vamos crescendo socialmente. Será que estamos crescendo? Porque as pessoas falam, antigamente era melhor. Antigamente era melhor? É muito comum. O mundo está perdido. Que os jovens se perderam. Mas é engraçado que há uma pichação no muro falando como a juventude está perdida, como eles não respeitam os mais velhos, como tem dificuldade com as tradições. E isso está no muro da Babilônia, 2.700 anos atrás. Ou seja, essa frase é algo recorrente. Então, na Babilônia, 2.700 anos atrás, já falavam que a juventude estava perdida. Em Roma, a mesma coisa, que os jovens não respeitam as tradições. Será que isso não é conflito de geração? Ou somente os jovens atuais têm essa dificuldade? Ou é algo geral? Ou isso é uma coisa que sempre aconteceu? Os jovens chegam e entram em conflito com tradições mais antigas. Isso é a transição planetária? Ou não? Ou isso sempre aconteceu? Nós estamos em franco progresso ou não? Ah, mas a violência está aumentando. A violência está aumentando ou você acha que está aumentando ou a Rede Globo diz que está aumentando? Uma coisa interessante, eu sou do Rio de Janeiro e recentemente estivemos em São Paulo. E a pessoa falou assim, mas eu nunca tive coragem de ir para o Rio de Janeiro. E você mora onde? São Paulo. Mas São Paulo? Sim. Mas São Paulo é a capital número 1 do crime do Brasil. Todos os crimes, São Paulo ganha, menos assassinato, que aí é a vitória do Espírito Santo. Mas o resto, sim, mas o Rio está em 7º lugar. Perde para São Paulo, perde para Salvador, perde para Recife, para Fortaleza, está em 7º. Sim, mas é a propaganda, né? Ela mora em São Paulo, que é a cidade mais violenta do país. E mesmo assim, e é muito comum, antigamente isso não acontecia. O que não acontecia antigamente? Não havia violência antigamente? Em 1792 havia um divertimento muito popular. Em família, se reuniam, acendiam uma fogueira e queimavam um gato, enquanto as pessoas se divertiam vendo ele gritar. Se vocês numa esquina aqui nessa cidade vissem alguém queimando gato, o que aconteceria? Se chamavam a polícia? E a polícia faria alguma coisa? Faria alguma coisa. Então já mudou para melhor. Já não se queimam gatos. Algumas pessoas sim, mas gatos não. Então já houve um progresso. Se for um cachorrinho fofo, então haverá uma comoção social. Recentemente quase lincharam uma senhora que na internet chutava o seu cachorrinho fofo. Em outras situações, quando batiam em crianças, não está essa comoção toda. É porque muitos acham que seres humanos merecem. Cachorrinhos fofos não. Mas já houve um progresso. Se nós pensarmos em termos matemáticos, nós estamos em franco progresso?
No último ano, se investiu mais, em ação social do que nos últimos 50 anos. Nos últimos 10 anos, houve mais intensidade na busca de melhoria de recursos naturais do que nos últimos 200 anos. No último ano, houve uma diminuição do número de assassinatos, que em 1400 era de uma pessoa assassinada para cada 1000 pessoas. Agora, no ano de 2014, agora não, 2015 já, mas a estatística é do ano passado. Em 2014, é de 1 para 1.720.000. Houve uma melhoria significativa com relação à expectativa de assassinato. Ou seja, estatisticamente, a violência vem diminuindo. Em qual proporção exatamente? Qual é o agente diferencial que permite que nós possamos dizer que estamos chegando a um momento de transição? É só a antiguidade? É só o número de pessoas? É só o número de religiosos? Ou existe um fator determinante para o crescimento de determinados recursos econômicos, sociais? Qual é o fator indicador de progresso social? Alguns falam que seria a religião, mas os países mais religiosos costumam ter os mais baixos índices sociais. Por que será? As religiões não pregam a caridade? Por que então alguns países mais religiosos são os menos caridosos? Em alguns casos, mais violentos, mais racistas, mais brutais. Qual é o fator realmente determinante do progresso social? Então, quando pensamos em transição planetária, nós pensamos em sair de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração. E significa o quê? Que o amor vai reinar. Ainda não necessariamente. No mundo primitivo, o que predomina é a nossa natureza animal. No mundo de expiação e provas, seria o que exatamente? Nós deixamos de sermos animais e passamos a ser outra coisa? E a próxima fase seria o mundo de regeneração. É onde o bem predomina? Não necessariamente. Mas o custo-benefício é melhor. Então, qual seria o fator determinante? Uma coisa interessante, não sei se vocês pensaram numa estatística recente que apareceu num programa de televisão com relação a crianças gênio. O que seria um gênio? Seria alguém com características intelectuais acima da média. Então, a média seria um determinado tipo de QI, e aquele que ultrapassa a média geral seria considerado gênio. Porém, ele não estava falando das medidas oficiais, e sim extraoficiais, ou seja, estratosférica. Eles estavam falando dos supergênios. O que seria, então, um supergênio? Seria uma criança com aptidões fora do normal e que ultrapassam as expectativas naturais. Por exemplo, recentemente, um garoto de 6 anos conseguiu, numa prova com relação a operações matemáticas, com números de 19 dígitos, ser mais rápido do que o Blue Sky, que é o computador da NASA, que calcula a rota dos foguetes, dos ônibus espaciais e dos satélites que são lançados. Então, com a idade de 6 anos, ele é mais rápido, processando informações, do que um dos computadores mais potentes já criados no planeta. O que é uma coisa a se pensar. Existe alguma coisa mais rápida do que o computador? Sim, a cabeça de um menino de 6 anos. Mas não é só isso o que está acontecendo. A gente sabe que agora a maioria de vocês tem um celular, aliás, um smartphone, que é um telefone que acessa a internet, que tem uma série de informações, que você pode consultar os seus batimentos cardíacos, a bolsa de valores, que você pode enciclopédia, livros, etc. Tem alguns que fazem tanta coisa que a gente esquece até de telefonar como é que faz.
né? Meus filhos me deram de presente e o meu, antes disso, era um celular médium, é aquele que só recebia. Agora ele faz tudo. Deixou de ser apenas médium para chegar a uma nova categoria. Porém, esse número enorme de coisas que eles são capazes de fazer nos fazem ter uma conexão em tempo real com uma série de informações. Quanta informação cabe no seu smartphone nesse momento? Tem um limite? Tem. Não, o meu tem 32 gigas. Não, o meu mais moderninho tem 64 gigas. Não, eu comprei o último que saiu, tem 128 gigas. É muita coisa? Quanta informação cabe na cabeça de um menino de 6 anos de idade? Alguém tem uma ideia? Quantos gigas? Por exemplo, quantos idiomas o seu smartphone pode falar? Depende da capacidade que ele tem, não é verdade? Se forem muitas, você vai ter que desligar algumas coisas. Mas com todas as funcionalidades, tem um certo limite do que você pode colocar. Kim Wang-wong é um menininho que nasceu num país asiático. E a história dele é muito interessante, porque o seu pai havia se mudado de um país para outro para trabalhar com a sua esposa e o filhinho, o bebê. E eles estavam, então, se adaptando a um outro país. Ele estava no trabalho quando recebeu um telefonema da sua esposa. Ela muito, muito nervosa, dizendo coisas absurdas, como o bebê estava conversando com ela, o bebê estava falando, fazendo qualquer coisa. E ele, calma, meu bem, é estresse. Bebês não falam. O nosso só tem 6 meses, ele não pode falar. Você está nervosa, foi um sonho. É o cansaço. Você está longe da sua mãe, ele por dentro, graças a Deus. Mas é cansaço, vai passar. Ela se acalmou. Bebês não falam. Você deve ter dormido, sonhou, e está nervosa, está sozinha. É um país estrangeiro. Ela se acalmou um pouco. Ligou o telefone e ele virou para os amigos. Pois é, estresse. Ela ligou desesperada, dizendo que o bebê começou a conversar com ela. As pessoas riram, nervoso. Mas você sai mais cedo, vai conversar com ela, para espairecer, é cansaço. E ele saiu mais cedo, chegou em casa, a esposa estava mais calma. Então, o bebê não falou, meu bem, foi um sonho, você imaginou isso? E ela, tem razão, porque bebês não falam. Não, bebês não falam. E aí ela, então, vai descansar um pouco, eu tomo conta do bebê. E você descansa. E ela foi se deitar. E ele foi, então, atender o bebê. Então, Kim, olá, meu bem, que gracinha, né? Você viu sua mãe, achando que você falou com ela, não é? Imaginação fértil. Não, pai, falei sim. Kim Wang-yong tinha 6 meses, quando começou a falar com seus pais no seu idioma materno. Na idade de 1 ano, ele falava 5 idiomas. Com 2 anos e meio, eram 13. Ele foi sabatinado por uma série de linguistas para medir o nível do seu conhecimento, que era mais alto do que de alguns catedráticos em idiomas. Durante o processo, que demorou mais ou menos 4 horas, ele começou a chorar. A mãe entrou, para trocar as fraldas. Levou para trocar as fraldas. E ele voltou para continuar sendo inquirido pelos linguistas. De onde veio esta informação? O que permitia que Kim Wang-wong, com a idade de 6 meses, fosse capaz de falar e com a idade de 2 anos dominasse vários idiomas. Qual o limite da capacidade humana? Quanta memória nós podemos acumular? Nós, recentemente, temos a informação de um menino de 12 anos que se lembra exatamente de tudo o que aconteceu desde que saiu do ventre de sua mãe. Todas as conversas, todos os acontecimentos. E, aparentemente, não há nenhum limite para o que ele pode guardar sem nenhum ônus emocional. Nada, é uma criança absolutamente normal. Ele só se lembra
de todas as coisas que são ditas na sua frente, de cada programa de televisão que ele assistiu, com a data e o horário. Então pergunte, no horário tal, no momento tal, e ele diz, normalmente. E ao mesmo tempo brinca normalmente com as outras crianças, vai à escola. Mas basta dizer uma única vez e ele guarda. Qual o limite da memória humana? Não sabemos. Mas deve ter uma. Deve ter, mas ainda não estamos nem perto de conseguir. Porque nenhum dos equipamentos que nós construímos chega perto do que o homem pode fazer. Por exemplo, você compra um MacBook Pro, com não sei quantos terabytes, com um processador i7 muito rápido. Tem alguém que é mais rápido. E atualmente uma criança. Então, vocês sabem que nós estamos no iPhone 6. Mas vocês sabem que, tecnicamente, o iPhone 10 já existe. Mas, por enquanto, vai demorar. Porque o iPhone 10 tem um pequeno problema. Ele é muito rápido, muito eficiente, com uma memória muito poderosa. Mas quanto mais poder, quanto maior velocidade, esquenta. Muito. E eles não conseguem resolver esse problema do aquecimento. Por isso, o iPhone 10 vai demorar. Porque o que eles usam é sílica, na verdade areia, vidro, para construir aqueles pequenos chips que dão o seu iPhone portátil. E vocês sabem do que o cérebro é feito? De um material muito mais vagabundo do que a sílica. Carbono. Aquele carvão. Giz. Aquele que a gente escreve, grafite parecendo. E você sabe que o carbono é altamente volátil. Ele queima com tanta facilidade. Vide quem já foi fazer churrasco, né? Um churrasco bom de carvão, você faz aquela brasa. Então ele queima muito rapidamente, num aquecimento muito simples. Pois é, com essa velocidade de processamento maior do que o i7 da Pentium, por que a nossa cabeça não pega fogo? Ou especificamente daquele menininho de 6 anos que venceu um computador enorme. Por que a cabeça dele não pega fogo? Porque nós temos um sistema de arrefecimento tão fantástico que nós mantemos a temperatura constante, não importa o que estejamos fazendo, nem processando, nem lembrando, nem guardando, nem aprendendo. Até agora, não existe um sistema de arrefecimento tão bom quanto o do cérebro humano. E não é só isso, nós somos totalmente, por exemplo, se você comprar o seu MacBook Pro, a sua bateria tem um limite, né? Nós também temos uma bateria. Quantas vezes você pode recarregar o seu celular antes da bateria ir para o espaço? Tem um limite? E a sua cabeça, que é totalmente portátil? Né? Você é totalmente portátil, com uma velocidade de processamento muito superior à do Pentium i7, com uma velocidade impressionante, com uma memória ilimitada e com uma capacidade que ainda não foi definida. E totalmente portátil. Vocês não têm que ligar nenhuma tomada. E quanto tempo para recarga? A gente estava conversando antes de vir para cá, que se você fizer direito, 4 horas você recarrega plenamente. É claro que a eficiência vai depender, você sabe que celular meia carga não funciona, cérebro também não. Mas, o que você está dizendo então com essa história? É que no Vale do Silício, que é o centro da criação dessas pequenas máquinas fantásticas que nós usamos, eles convocaram nos laboratórios gente para ajudar a produzir o iPhone 10, ou os processadores mais velozes. E eles estão contratando neurologistas, bioquímicos, biólogos, zoólogos, para criarem laboratórios de biologia, para que os especialistas em informática, os especialistas em transistores, engenheiros, pessoal de software, possa aprender um pouco mais sobre o cérebro humano. Porque até agora
Não há nada mais eficiente. E, finalmente, agora eles chegaram à conclusão que realmente não dá para melhorar mais o que é aparentemente perfeito. Então, agora, eles estão tentando reproduzir o que nós já temos. Porque eles chegaram a um limite. A tecnologia não consegue resolver alguns problemas que a evolução biológica fez com a maior facilidade. Mas espera aí. Então, eu posso fazer tudo que o meu iPhone pode. Pode. Tudo. Com uma velocidade incrível, sem limites. Então, por que eu não faço? Aí é um problema de software. Qual? É a frase. Tem uma frase terrível. Vocês colocaram uma senha que, sem superar, não tem jeito. Chama-se eu não posso. Toda vez que o eu não posso está ativado, você não faz. No momento em que você supera o eu não posso, não há limites para o que você pode fazer. Mas sério. Menino tinha 6 anos. Nós temos um de 3 que já está produzindo mais do que Mozart. Nós temos uma série de outros. Atualmente, eles catalogaram 32 super gênios vivendo no planeta. Não estou falando de gênio comum, é o super. Aquele fora da tabela, não tem como medir a capacidade desses garotos. Então, 32. Multiplicando pelo número de gênios, nunca na história humana houve tantos ao mesmo tempo no planeta. Mas é uma pergunta interessante, né? O que faz com que esse menino de 6 anos saiba tanta matemática? Existe uma explicação para isso? Pode falar, eu li os lábios. Reencarnação explica. Então, significa o quê? Que ele, na outra encarnação, estudou muita matemática? Várias encarnações estudando matemática, é isso? Então, foi 1, 2, várias. Então, quanto mais encarnações estudando, melhor você vem, é isso? É essa a explicação. Então, para o menino músico, estudou muita música no passado, já vem sabendo, é isso? É ou não é? É? Pois é, eu já ouvi essa resposta várias vezes. E toda vez que eu ouvi falar desse Kim Wang-wong, por exemplo, eu ficava me perguntando, né? A reencarnação. Você estuda muito a matemática e já vem sabendo. Sério. Então, vocês não aprenderam nada na outra encarnação? Uma pergunta razoável. Por exemplo, vocês falam português direitinho. Na outra encarnação, se for outro país, já vem falando português. É isso? Não? Então vocês não falam português direito. Todo mundo sabe ler aqui? Na outra já vem sabendo. Não. Então, vocês estudaram direitinho ou colaram? Quem tirou o diploma de 2º grau? Estava sabendo mesmo ou colou? Então, na outra encarnação já vem sabendo. Equação de 2º grau. Por exemplo, vou fazer uma pergunta muito séria, que todo mundo aqui que terminou o 2º grau sabe. Quais são os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Caiu na prova de geografia. Faz parte do currículo escolar, até hoje faz. Eu perguntei. Ainda ensinam quais são os afluentes da margem direita do Amazonas. Quem lembra? Fez prova e passou? Então tem que devolver o diploma. Vou caçar o diploma de 2º grau. Então, na outra encarnação, vem sabendo. Ou não vem? Então, não estudou direito. Não é uma pergunta razoável? Vocês disseram que é encarnação. Você estuda bastante. É a primeira vez na reencarnação que vocês aprendem a ler e escrever. É isso? Já teve uma outra que já sabia. Então, na próxima já vem sabendo. Não. Então, não é só encarnação, é? Tem alguma outra coisa? Deve ter. Porque reencarnar, nós reencarnamos muitas vezes. A gente lembra dos inimigos, da antipatia, da raiva. Agora, aritmética que é bom, nada. Engenharia, música, isso a gente lembra. Lembra do desafeto. Eu odeio essa mulher, não sei porquê, mas eu odeio.
Agora, engenharia, que seria útil? Isso você não lembra, né? Nem inglês, nem francês, alemão, grego. Que seja uma língua indígena qualquer, servia, já era alguma coisa. Nadinha. Não trouxe nada da outra encarnação. Só antipatia. É a única coisa que você aprendeu direito. Como odiar alguém para sempre. Não é uma pergunta razoável? A gente fala de reencarnação e quando você aprende, o que você aprende exatamente? Já que não vem com nada. Então você fez o jardim de infância, aprendeu as cores, aí foi para o CA, aprendeu a ler e escrever. Aí fez o ginásio, 2º grau, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA. Eu falei direitinho, né? MBA. E, na outra encarnação, vem analfabeta de novo. Ou já vem com MBA. Vai de novo. Vai esquecer. Ah, então eles são especiais, porque eles não esqueceram. Esqueceram? Eles são projetados de maneira melhor? Ninguém falou aqui, mas teve uma outra. É porque eles vêm de outro planeta. Foram melhor projetados. Ou tem alguma coisa além de reencarnação para explicar isso? Porque a transição planetária significa que nós vamos voltar e algumas coisas vão mudar, ou não. Nossa natureza vem vir diferente? Depende do conteúdo. Mas aí o que determina, então, este conhecimento prévio? Porque eles estão vindo sabendo matemática, sabendo música, interações sociais, idiomas, etc. Qual a explicação? Bom, vocês sabem que nós temos um problema hoje muito sério, chamado Alzheimer. E o que vem a ser um Alzheimer? Uma coisa semelhante ao que acontece com vocês na outra encarnação. Um Alzheimer generalizado. O Alzheimer é um transtorno que atinge a memória. É um transtorno de natureza neurológica, não é mental. É a memória que tem uma lesão estrutural. Nós definimos onde a memória se localiza e as pessoas que desenvolvem o Alzheimer desenvolvem múltiplas lesões que atingem esta área, principalmente o hipocampo. Começam do exterior para o interior e ele começa a prejudicar a memória. Começa com a memória recente. Você vai perdendo a capacidade de reter a memória. E aí você começa a esquecer. Você esquece acontecimentos do presente. Você repete a mesma história, não viu o que já fez. E ele, à medida que a lesão vai progredindo, você vai perdendo a memória do presente para o passado. Você começa a esquecer. Então, você primeiro esquece seu MBA. Depois esquece seu doutorado. Depois esquece o mestrado. Aí vai para a graduação. Aí você perde o 2º grau. Perde o ginásio. Perde o CA. Perde o jardim de infância. E nesse meio tempo perdeu sua família. Você perde os familiares. E aí você volta à condição de total dependente. E isso independe da sua saúde física. Antigamente, considerava-se que o Alzheimer surgia em torno de 60, 70 anos. Isso mudou. Prevê-se, nesta progressão que está acontecendo, que em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer. Em torno de 40 anos. Quanto tempo eles vão viver em total dependência da sua família? Porque à medida que você esquece, vocês sabem que vocês aprendem a usar garfo e faca um dia, não aprendem? Ou já nascem sabendo? Quem já nasceu sabendo usar garfo e faca? Como um menininho nasceu sabendo matemática? Não. Então você aprende. Você aprende hábitos de higiene. Você vai aprendendo uma série de coisas com a convivência social. Pois é, se a sua memória é afetada, tudo isso desaparece. É isso o prognóstico do Alzheimer. E ele está crescendo, aumentando.
E simplesmente não sabemos o que é que causa o Alzheimer. Não é uma bactéria, não é um vírus, não é algo degenerativo, por exemplo, ou como um câncer, por exemplo, como uma doença autoimune. Simplesmente ele começa a deteriorar. E não há nenhum indicador de como isso acontece, por que isso acontece. Se é algum hábito, se é o que você come, a dieta não afeta, a idade aparentemente não faz mais nenhuma diferença. O que faria diferença? Não sabemos ainda. Então, o Alzheimer está crescendo. Bom, então algo que estamos fazendo faz com que ele cresça. O que exatamente? Estudar, fazer palavras cruzadas. Não faz nenhuma diferença. Faz para outras coisas, mas não para o Alzheimer. Pessoas estudiosas não têm Alzheimer? Sim, pessoas estudiosas têm Alzheimer. Pessoas trabalhadoras têm Alzheimer. Quem é que não tem Alzheimer? E pela primeira vez descobriram uma atividade que aparentemente está poupada do Alzheimer. Porque eles têm atingido idades bem avançadas e não desenvolvem o Alzheimer. E aí eles passaram, a partir daí, o que é que eles fazem de diferente das outras pessoas? E eles começaram, então, a estudar o que essas pessoas, em particular, tinham de diferente. E eles começaram a perceber um padrão. Havia uma coisa que realmente mudava o status do Alzheimer. Aparentemente, no que passava a desenvolver essa atividade específica, ele estabilizava um pouco. Não dá para você recuperar o que já perdeu, mas diminuir a velocidade da degeneração. Mas um pesquisador, um neurologista, estava com a sua namorada visitando um parente dela num asilo. Ele estava no saguão esperando enquanto ela ia fazer a visita e observava as pessoas ao redor. E ele chegou a observar uma senhora que ele achou muito distinta, sentada numa poltrona, olhando pela janela. Ele prestou atenção nela durante um tempo e ela tinha uma expressão distinta, serena, que lhe chamou a atenção. E ele prestou atenção. Nesse momento, uma confusão estourou no saguão. Uma senhora, que também estava esperando uma visita, gestante, entrou em trabalho de parto. A bolsa rompeu e ela começou a ter o neném ali. Mas as coisas foram muito rápido, evoluíram muito rápido. As pessoas vieram, a confusão estava armada, as pessoas assim, ele pensando, será que eu tomo iniciativa? Eu sou neurologista, né? Então, enquanto ele pensava sobre o que deveria fazer, aquela senhora levantou da poltrona, assumiu o controle da situação e começou a fazer o parto. O parto já ia adiantado, quando os paramédicos chegaram, assumiram o controle, ela se levantou, voltou a sentar-se na poltrona e esperou serenamente que a confusão se resolvesse. Quando tudo acabou, ele foi cumprimentá-la pela forma com que ela se portou, pela tranquilidade, pelo controle da situação, e ele estava ali cumprimentando-a quando uma enfermeira se aproximou e disse: não adianta, ela não lembra de nada do que aconteceu. Ela tem Alzheimer, ela esquece tudo 15 minutos depois. Aí virou impossível. Esta mulher não tem Alzheimer. Eu sou neurologista. Eu vi quando ela fez o parto. Sim, mas ela foi uma obstetra famosa. Sim, mas se ela tem um Alzheimer tão avançado como você diz que tem, ela não podia se lembrar do que aprendeu na faculdade de medicina. Se você está ao ponto de esquecer 15 minutos tudo o que aconteceu, infelizmente, ela não poderia realizar essa tarefa e eu testemunhei. Bom, ela está internada em nossa instituição com Alzheimer avançado. Eu quero ver esse diagnóstico. Ele ficou tão impressionado com aquele erro que estava sendo cometido que ele foi atrás dos parentes para ter acesso ao prontuário. Conseguiu. E lá estava Alzheimer. Um diagnóstico baseado em exames que comprovavam lesões difusas hipocampais. Ou seja, ela realmente tinha Alzheimer. E um Alzheimer avançado. Várias regiões do cérebro haviam sido destruídas. Aquela mulher deveria ser incapaz de realizar aquela tarefa. Mas ela fez, diante dos seus olhos. O que era aquilo? Será que havia um equívoco? Aquilo começou a obcecá-lo e ele resolveu estudar pacientes com aquela lesão. Ele procurou outros pacientes. O que normalmente ele encontra é pessoas que degeneravam a vida infantil, incapaz de realizar tarefas, tendo que ter supervisão constante. Porém,
haviam exceções. Algumas pessoas com Alzheimer avançado esqueciam o seu próprio nome. Os familiares ainda eram capazes de usar garfo e faca, ainda tinham hábitos de higiene, ainda mantinham algumas estruturas. Mas como? Se a memória foi destruída, e tudo isso a gente aprende. Como aprende a ler e escrever. Ele, então, procurou aquele padrão de lesão. Se as lesões são iguais, mas os resultados são diferentes, então o problema não é a lesão. O problema é a memória. Ele resolveu, então, estudar a memória. E ele foi pesquisando pacientes e encontrou um Alzheimer tão ou mais grave do que o dela, e ele havia sido, antes da doença, um matemático. E ele descobriu que ele era incapaz de se lembrar da sua esposa, dos seus filhos, da sua vida anterior, mas ainda era capaz de resolver equações matemáticas. Como? Se você aprende a resolver equações matemáticas na escola. E se a escola desapareceu da sua memória, como ele era capaz de resolver operações matemáticas? E ele resolveu, então, pesquisar o cérebro das pessoas durante a resolução de operações matemáticas. E ele descobriu que para resolver problemas matemáticos, você precisa da sua memória. Se a sua memória desaparecer, sua matemática vai junto. O nome disso é Alzheimer. Porém, ele não. Sem a memória, ainda fazia tarefa. E ele ampliou a sua área de estudo. E um dia encontrou alguém com um padrão semelhante ao daquele paciente. Era um jovem que não tinha Alzheimer. E que na hora que ia resolver equações matemáticas, simplesmente não acessava a memória. Ele usava o cérebro como um todo. E ele descobriu que menos de 10% da população tem uma memória diferente. E a partir daí, ele resolveu estudar a memória e descobriu que a memória que já conhecíamos, havia memória temporária, por exemplo. Você está na escola e alguém diz, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Lembra? Aí você ficava, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Vocês sabem que não descobriu, né? Mas naquela época, Pedro Álvares Cabral. E você repetia muitas vezes, anotava no caderno, até você lembrar. Não é assim que funciona? Quantas vezes você teve que repetir seu primeiro beijo para lembrar como foi? Repetiu muitas vezes? Lembra? Foi uma vez só e você lembra? É uma memória diferente? É. Então, existem memórias que para você tornar permanente, você precisa o quê? Repetir, exercitar. E outras aparecem instantaneamente. Então, eles descobriram que memórias emocionais são diferentes. Porque elas não são bem memórias, né? Qual é a diferença? É o jeito de você ser. O jeito que você é não é uma lembrança. É a maneira com que você se comporta. As escolhas que você faz. Como você é. Ou seja, o seu caráter. Não é? Porque você sabe que as crianças têm caráter. E elas ainda não sabem coisa alguma. Mas você já nota que bebês, mesmo gêmeos, são diferentes. Esse é genioso, esse não é. Isso é um temperamento. Então, é a emoção. A emoção arquiva a memória diferente. Porém, ele foi um pouco além e descobriu que há um outro tipo de memória, que ele chamou de memória relacional. Ela chama relacional porque ela não se arquiva da mesma maneira que a memória normal, no hipocampo. Ela se arquiva no cérebro como um todo e se relaciona com todas as partes. Ou seja, ela se espalha pelo cérebro, como se fosse um reflexo. Por exemplo, aprender a dirigir, né? Quem não sabe dirigir aqui, levanta o braço. A senhora não sabe dirigir. Vou explicar. Facinho. Você liga a chave, aperta a embreagem até o fundo. Aquele câmbio, você passa para a primeira, vai soltando devagar enquanto você aperta o acelerador e o carro começa a andar. Depois que ele anda um pouquinho, você aperta a embreagem de novo, passa para a segunda e o carro ganha mais velocidade. Entendeu? Mas eu expliquei direito? É mais ou menos isso. É ou não é? Então, a primeira aula ele explica isso para você. E depois você vai para quê?
Aí você começa, passa a primeira, passa a segunda, faz isso, faz aquilo. E aí você faz 10 aulas, né? E aí você vai fazer a prova. Se você passar na prova, eles vão te dar o quê? A carteira de habilitação, que diz que você está apto a dirigir, correto? E aí você ganha o seu primeiro carro, bota a sua namorada, seus amigos atrás e vai dar um passeio. Aí um amigo chega para você e vai falar alguma coisa. Fulano, cala a boca que eu estou dirigindo. Agora aperta a primeira embreagem. Agora passa a segunda. Não é assim? Foi um lapso, né? Já está começando agora. Então, você começa. Cala a boca que eu estou dirigindo. Não é assim? 10 anos depois, você está com a sua esposa, 3 filhos atrás, ele está gritando, você para... Freou. Você pensou alguma coisa? Aliás, se você pensar muito, não freia, né? O que aconteceu? Você precisa pensar no que tem que fazer? Não. Tanto que mesmo quando você está no passageiro, você freia junto, não é? Nem pedal tem. Mas você freia. É o quê? Um reflexo. Vem o caminhão, o que você faz? Você freia. Tendo ou não tendo pedal, vai que ajuda. Por quê? Se tornou o quê? Algo instintivo. Você não precisa pensar, nem se lembrar como dirige. É um reflexo. Porque, na verdade, você não acessa a memória para dirigir. Você usa o quê? Os seus reflexos condicionados. Então, nesse caso, não é no hipocampo, é no cérebro. É uma resposta muscular. Então, mesmo com Alzheimer avançado, se o caminhão vier, você freia. Ah, então a gente pode deixar um doente de Alzheimer dirigir? Sugiro que não. Porém, vocês começaram a entender o que estamos dizendo. Bom, o que é memória relacional? É quando, em vez de arquivar o seu conhecimento na maneira tradicional, você arquiva como você arquiva o primeiro beijo. Você arquiva de forma emocional. Mas o beijo você esquece. Sim, mas a direção, não. Então, o que significa? Então, a repórter não entendeu e perguntou para ele, mas, então, como é que você desenvolve isso? Em palavras simples, eu tenho que dizer o seguinte. Quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Como? Amor, paixão, uma forte emoção. Mas, como assim? Sim, quando você sente emocionalmente, quando você sente alegria, verdadeiro prazer, verdadeiro amor pelo que você aprende, ele se arquiva de maneira diferente. Então, em vez de ser uma memória, passa a ser um jeito de ser, um jeito de pensar. Vamos traduzir assim. Imagine um amigo médico no churrasco. Você sabe como é que é amigo médico no churrasco? Ele está ali, vem cá, já que você está aqui, eu tenho um exame aqui, você podia dar uma olhada? É ou não é? Você aproveita, já está ali do lado, você dá uma conversa informal e você pergunta. E o seu amigo vai dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte? Amanhã, no meu consultório, eu vou te dar um atendimento VIP. E vai, o cara é bom, titulado, pela USP, com doutorado, etc. E eu vou te atender, primeiro horário é seu, e eu vou te dar tratamento VIP. Amanhã. O que é o churrasco, né, gente? Aí, você entende perfeitamente. Aí você vai lá, ele te atende maravilhosamente bem, um médico excepcional, você tem um atendimento ótimo. Ué, o que tem de errado nisso? Por que ele fez isso? É porque ele queria comer churrasco. Não, não é bem assim. Existe uma coisa que muitos de vocês sabem. Quando você está no seu ambiente, tá? Dentro da sua zona de conforto, você é mais eficiente. Né? Então, quando você entra no seu consultório, veste o seu jaleco de médico, veste a sua personalidade de médico, você assume também aquilo que você aprendeu na faculdade, fica mais fácil de lembrar. E você lá é um médico muito melhor. Quando você tira o seu jaleco, vira uma pessoa comum, né? Que não é diferente de ninguém. Esse é um tipo de amigo. Mas tem um outro tipo de amigo diferente. É aquele que está lá no churrasco e você, olha, estou servindo maminha. Você sabia que a maminha tem uma propriedade assim, assim, assim?
junto com alcatra também, você sabe, junto com capim-limão. Pois é, o capim tem uma propriedade muito interessante. Você é médico, né? Sou. Não dá nem para notar. Tem gente... Ah, você é advogado. Como é que você sabe? Você arrota igualzinho um advogado. Impressionante. A pessoa olha assim, você é isso, né? Porque você tem cara disso. Então tem cara disso? Sim. Porque ele não consegue deixar de ser médico. Ele é médico 24 horas por dia. Até quando você não quer, ele é médico. Né? Você não quer ouvir nada e ele vai explicar. Ele não consegue deixar de ser. Ou advogado, ou qualquer coisa. Ele é 24 horas. Você não tem stand-by, não? Não. Ou é ou não é. Ele não consegue deixar de ser. É aquele que dá consulta grátis mesmo quando você não quer. Você não está legal. Estou vendo alguma coisa em você e não consegue deixar de ser. Por quê? Porque ele não precisa lembrar como ser médico. Ele raciocina como médico. Ele pensa como médico. Ele sente como médico. E se o Alzheimer comer o cérebro dele todinho, ele ainda será médico. E se ele for para o planeta primitivo? Porque o Alzheimer come só o cérebro aqui. E a morte come o quê? Vocês sabem para que serve brinco? Qual é a função do brinco? Tem uma função? Qual? Enfeitar. Então, o brinco serve para enfeitar. Tecnicamente, não serve para nada. Você pendura na orelha para enfeitar. Quer dizer, se faltar, tem um problema? É essencial? Não, então você usa para enfeitar. Muitas pessoas fazem a mesma coisa com um diploma na parede. Eu sou formado em arquitetura pela USP. Então você é arquiteto? Não, eu sou lojista, mas eu sou formado em arquitetura pela USP. Como eu perguntei para vocês, vocês lembram os afluentes da margem direita do Amazonas? Então devolvo o diploma de 2º grau. Vocês devolvem? Não, né? Agora é meu, já peguei. Sim, mas você não lembra mais nada? Sim, mas na época eu lembrava. Agora, para que serve? Para pendurar na parede. Exatamente igual um brinco. Né? Vocês se lembram de tudo que aprenderam na escola? Não, mas tem muita coisa inútil, né? Ah, então tem que ser útil? Para que serve música? Você come? Você bebe? Por que você escuta? Só para se divertir? É? Então não serve para nada? É uma coisa absolutamente inútil? Não? Não? Para que serve então? Ah, conhecimento também. É claro, se você guardar na alma. Porque se pendurar na orelha, é igual um brinco. Na outra encarnação vai começar tudo de novo. Como assim? Se você não amar o que aprende, é como um brinco na orelha. Você não é, você está alfabetizado no momento. Mas não significa que ficará assim por muito tempo. Se for o Alzheimer, vai apagar tudo. Se for a morte, na outra encarnação vai começar tudo de novo. Porém, se o ato de aprender envolver uma forte emoção, então por que você estuda matemática? Não, porque é interessante, me dá o status, não. Tem que ser pelo mesmo motivo que você ouve música. Porque é prazeroso. Porque me faz feliz. Porque me agrada. Porque me faz crescer espiritualmente. Então, o conhecimento não é um meio para atingir um fim, é o fim em si mesmo. Então, no momento em que você trata o conhecimento como um processo emocional, ele se torna seu, parte de você. E nem o Alzheimer, nem a morte podem tirar. Então, se o conhecimento passa a fazer parte de você, da sua estrutura cerebral, no momento da morte, ela se incorpora à sua estrutura perispiritual, e no momento em que você plasma um novo corpo, ele já vem com as matrizes do conhecimento. Então, você não precisa lembrar, você pensa como um matemático.
Você raciocina como um matemático. Você respira como um matemático. E se por acaso der azar e for para o mundo inferior, você vai ser Pitágoras, Tales, Anaxágora, Anaximandro, Demóstenes. Aqueles caras que sem calculadora, sem nada, fizeram o que fizeram. Por quê? Porque onde você estiver, você é matemático. Se você é médico, não está médico, se você é um médico e reencarnar numa tribo hotentote australiana, você vai ser o pajé da tribo que vai inventar as poções. Se for para o mundo primitivo, você já sabe o que vai dar. Hipócrates. Então, o conhecimento, quando associado a uma forte paixão, ao amor, ele se torna seu. Por isso a história, amai-vos e... Porque, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês em português, já que vocês disseram que não lembram bem, né? E não é sinônimo de ou. É amai-vos ou instruí-vos. É um ou outro. Não é como é que é um negócio. E. Então, quando você bota o e, significa o quê? Os dois juntos. Ah, então não serve um ou o outro. Não. Ah, então o amor não... Não, amor não. Tem que ser o quê? Amor sem instrução erra pra caramba. E instrução sem amor não fica. Então não adianta. É o quê? Amai-vos e instruí-vos. Então, não basta aprender. Não pode ser como um brinco. O que está dando dinheiro aí? Arquitetura. Vamos embora à arquitetura. Ou quando a criança está na escola. Por que eu preciso ir para a escola? Porque se não for, não vai ser nada na vida. Você quer usar brinco? Tem que ir para a escola. Para você poder, então, pendurar na parede. E fazer o que quiser. Por exemplo, esquecer tudo. Ah, mas para que serve? Para nada, meu filho. Tira o diploma e esquece tudo depois. Não tem problema. Basta me dar o quê? Ou não dizemos isso, não? É hipocrisia? É hipocrisia? Basta ter o quê? Basta ter o diploma, gente. Está escrito no papel, então é. É assim que funciona? Não? Não quando você tiver Alzheimer. E não quando você morrer. E na outra encarnação voltar como? Não lembra matemática, nem geografia, nem história, nem arquitetura. Só lembra de quem você odeia. Isso, você coloca toda a sua paixão. Ou não é? Sua vizinha te ofendeu. Você ficou muito ofendida. Aí você chega em casa e pensa, eu vou responder. E eu vou dizer isso quando eu encontrar. Eu vou falar. Aí o marido gostoso lá chega para você, meu bem, cala a boca que eu estou pensando o que eu vou dizer. Já pensou se você morre nessa hora? Nesse momento, qual a coisa mais importante para você? O seu marido gostoso ou sua vizinha? Viu por que você só traz o que você odeia? Porque é aí que está a sua paixão. Aprender a ler é um meio para atingir um fim. Eu vou aprender porque precisa. Porque se não precisasse, eu largava. Não é? Eu estou estudando matemática por quê? Porque tem que passar. Para quê? Para que serve isso? Quando você faz essa pergunta, para que serve isso? Você já sabe que não é seu. Então, por que você estuda matemática? Pelo mesmo motivo que eu ouço música. Porque me faz sentir bem. Pelo mesmo motivo que você usa brinco. Para ficar mais feliz, mais bonita. Porque isso embeleza a minha alma. Porque eu gosto. Essa é a melhor resposta. E é esse gostar que faz com que seja seu para sempre. Então, se você quiser levar para a próxima encarnação, precisa fazer o quê? O quê? Amar o que você aprende. Qualquer coisa. Então, para que serve a matemática? Para crescer espiritualmente. Matemática? Fala sério. O que é matemática exatamente, gente?
Tem um monte de definições checando, mas matemática, na verdade, é o quê? Medir e comparar. Você mede e compara. Lembra? Sempre tem um sinal de igual. Quando não funciona, é diferente. Ou maior, ou menor. Você está sempre fazendo o quê? Comparando quantidades. E o mais interessante é que quando você começa a comparar as coisas, você nota que tem coisas que parecem. Tem coisas que se repetem. Tem coisas que são constantes. Então, medidas constantes que você encontra num brócolis e você encontra numa galáxia distante. Nossa, não é interessante? Olha só. Olha, se você comparar o brócolis com a espiral de uma galáxia, você vai ver que a proporção matemática das espirais são as mesmas. E o que é que isso tem a ver? Matemática é a linguagem que Deus usa quando fala com você. É por isso que você pede para o Chico Xavier orar para você. Chico, ora por mim. Divaldo, ora por mim. Por que é que você não ora? Ah, porque ele não vai me escutar, com certeza. Mas não foi isso que a gente aprendeu, né? Busca e achareis. Batei, pedi. Ele não falou para você pedir para outra pessoa, falou? Bom, mas se você não escuta quando ele fala com você, aliás, você não consegue nem ver a beleza disso. Você está muito ocupada com a sua vizinha. Para estudar matemática, então precisa de não só de matemática. Matemática, biologia, química, física, bioquímica, geografia, história, música, arte. Como é o nome disso? Homem integral. E o mais interessante é que quando você encontra esse amor em algum lugar, ele parece se espalhar por todas as partes. Você começa a interessar por uma coisa, depois espalha, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e você vira aquela criatura que não tem Alzheimer. Quem? Um estudioso? Um cientista. Cientista. Bom, todo cientista é estudioso, mas nem todo estudioso é cientista. O que é que o cientista tem de diferente? Ele tem alguma coisa diferente? Tem uma coisa diferente. Por exemplo, se você hoje for lavar roupa, você tem uma máquina de lavar e ela tem um botão de iniciar, né? Você bota mais ou menos, você vai no supermercado, compra um sabão, derrama ali, aperta o botão e ela lava. Se você tivesse em 1792, como é que seria lavar roupa? Primeiro você teria que fazer o sabão. Primeiro você tinha que arrumar uma fogueira, cinza, sebo. Depois ia ter que fazer a química certa para fazer o sabão. Depois acertar o ponto. Muita coisa que você tinha que aprender, né? Hoje não. Hoje você é só advogada, não sabe mais nada. Você não sabe como funciona o micro-ondas, você só aperta o botão. Você não sabe como funciona o automóvel, você só liga a chave. Você não sabe absolutamente nada. Você só sabe direito. E apenas porque isso paga o seu aluguel. Mais nada. Então, isso é um patrimônio seu? Existe amor envolvido? Existe algum sentimento envolvido nisso? Então, justamente como o Alzheimer, a morte leva de você. Porque são coisas. Não é a sua essência. Não é o seu eu. O que é ser cientista? É ter uma curiosidade insaciável sobre tudo. Então, você, na verdade, trabalha com bioquímica. Aí você descobre que não tem um sapo na Amazônia, aí você vai lá na Amazônia estudar um pouquinho de botânica, e aí você vai estudar um pouquinho de... Aí você sabe que tem um som, aí você vai com música, e você se relaciona, e você começa a fazer o quê? Interdisciplinar. Então, o Thomas Edison aprendeu sobre eletricidade, sobre isso, sobre aquilo, sobre um monte de coisas, para poder o quê? Entender alguma coisa. Então, não há mais limites no conhecimento. Ele se tornou o quê? Uma fome de tudo. Então, você nota que Da Vinci, ele se interessava pelo quê? Música. Ele projetou instrumentos musicais com maior sonoridade. Ele se interessava por pintura, a gente ficou famoso por isso, mas não era a única coisa que ele fazia. Ele se interessava por arquitetura, ele se interessava por mecânica, ele se interessava por hidráulica, ele se interessava por todas as coisas que existem. E em todas elas ele dedicava o quê? Uma intensa paixão.
Então, se ele voltar agora, vem como? Se Mozart voltar agora, vem como? E qualquer um daqueles que dedicou uma intensa paixão àquilo que ele desenvolvia, vem como? Aí eu pergunto, você não aprendeu nada noutra encarnação? Não gostaria de começar agora? Você sabe, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Livro dos Espíritos. O que é domar as tendências negativas? É mudar qualquer coisa que você não ache de boa qualidade. Então, qualquer coisa que você ache que não é bom, você pode mudar? Vocês gostariam de deixar de beber, deixar de fumar, emagrecer? Pessoal, emagrecer é mais difícil que parar de fumar, né? Estou vendo pela cabeça balançando. Emagrecer. É mais difícil. É fácil ou difícil? Muito? Sério? Quem é espírita, levanta o braço. Pois é, vocês têm um problema. Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. Problema que vem depois. Mediante um esforço muito insignificante. O que é um esforço muito insignificante? Aliás, insignificante é uma coisa ínfima. E muito insignificante. É esforço o quê? Muito grande? É um esforço o quê? Muito insignificante. O que vos falta é vontade. Que é o oposto de vocês. Vocês disseram que tem vontade, mas é difícil. Os espíritos dizem não, que é fácil. Vocês que não têm vontade. E aí? O que é que você vai levar para a próxima encarnação? O que realmente você ama? Aí o homem, meu marido, vai nessa. Você pensa mais nele do que seu inimigo. Fala sério. Sem hipocrisia, né? Não, eu amo muito meus filhos, mas a maior parte do tempo você está fazendo o quê? Brigando. Então, você pensa mais no quê? Nos seus inimigos do que nos seus filhos. Então, na outra encarnação, quem é que você vai lembrar? Dos inimigos. Dos filhos, não. Vai começar tudo de novo. Na próxima, e na próxima, e na próxima. E você sabe que tem um tempo de validade, né? Se você não fizer a faculdade em 10 anos, você é jubilada. Então, se você não acompanhar o progresso do planeta, você vai para o mundo primitivo. Não tem nada a ver com expulsão. É que você simplesmente vai estar fora do quê? Da sintonia do planeta. Todo mundo crescendo, você ficou para trás. Você ainda está nos inimigos, seus inimigos foram para lá, você vai junto. Tem nada a ver com expulsão. É um processo de quê? De seleção natural. Você simplesmente não sente no ambiente aqui. Pensa bem, todo mundo aqui se interessa por música, por arte, só você que não. Você não vai se sentir bem. Então você vai junto com seus amigos verdadeiros. O que são amigos verdadeiros? Aqueles que você pensa sempre, aqueles que você lembra, aqueles que estão na sua memória, que é a sua vizinha fofoqueira, a sua inimiga, a ex-amante, o ex-marido, o ex... Esses todos estão juntos. Agora, se você trocar, fizer a opção pela matemática, pela física, pela química, pela música, pela biologia, aí, realmente, na próxima, vai vir mais econômica. Pensa quanto você vai economizar na próxima. De mestrado, de pós-graduação, você já vem e só continua. Vai para a especialização. Então, matemática você já sabe, vamos para outra. E aí você começa a ser multitarefa. Porque tem uns caras que entendem de tudo. Qualquer coisa eles são bons. Me diga uma coisa que ele é ruim. Não tem. Por quê? Porque eles amam aprender qualquer coisa. De culinária a física nuclear. Não tem limite. Porque o que eles amam é o quê? Aprender. Esses arquivam de maneira diferente. Em vez de arquivar num lugar, eles arquivam no cérebro como um todo. Então, em vez de estar médico, ele passa a ser. Em vez de estar músico, ele passa a ser. Em vez de estar alfabetizado, ele é
para sempre. Nessa, e na outra, e na outra. Aquilo que é seu, o Alzheimer, nem a morte pode tirar. E isso, quem diz, são neurologistas ateus que não acreditam em reencarnação. Ou seja, não é uma questão de imaginar o que poderia ser. É um fato. A memória relacional foi identificada. Então, quando você pega o conhecimento e relaciona-o com todas as partes da sua vida, e ele provoca em você alegria, satisfação, e você começa a ver beleza, como a mesma que você vê nas notas musicais, você começa a ver nas fórmulas matemáticas, na informação. Meu Deus, como é lindo saber essas coisas! Como é emocionante ter essa percepção! Isso passa a ser seu patrimônio. E o que é seu permanece com você. Me diga onde está seu tesouro, e eu te mostrarei seu coração. Então, o que define a transição planetária? O nosso progresso intelecto-moral. Não é moral, não é intelectual. Porque se for intelectual, você vai fazer como eles estão vindo, né? Você não acompanha, vai ter que prestar serviço comunitário no outro planeta. Porque em vez de expulsão, gente, vamos ser mais proativos. Eles não foram expulsos, eles vieram prestar serviço comunitário. Né? Estão em liberdade condicional, prestando serviço comunitário, aqui nesse planeta, até cumprirem a cota e poderem fazer o quê? Vocês querem também fazer isso? Prestar serviço comunitário no outro planeta? Não? Então, o que a gente precisa fazer? É um esforço muito difícil, muito grande? Não. Ué, então, fazer o quê? Olha de novo. Né? Escolha alguma coisa diferente. Então, em vez de ver o conhecimento como um meio para o fim, aprender. Então, vamos lá. O que é que nos protege do Alzheimer? Aprender coisas novas. Sair da zona de conforto. Então, você é advogado. Vai aprender a tocar violão. Você é músico, vai aprender matemática. Não, matemática é muito parecido. Vai para biologia. Saia da sua zona de conforto. Artesanato, se você não faz. Saia de alguma coisa. Mas não como meio. Você não quer ser matemático. Você só quer o quê? Exercitar os músculos que você não usa no cérebro. Então você quer aumentar a atividade. Sair dos circuitos preconcebidos, mudar. E com isso ampliar a sua capacidade cerebral. Porque o único padrão que eles encontraram no Alzheimer é o quê? Monotarefa. Quanto menos variação de conteúdo você tem, mais probabilidade do Alzheimer se desenvolver. Então, a gente tem que aprender o quê? Tudo. Mas peraí, tudo não cabe. Quem disse que não? Como é que nós começamos mesmo isso? Qual é o limite da nossa memória? Quantos idiomas você pode aprender? Qual a velocidade do seu processador? Quantas vezes você pode carregar a bateria? O que é que nós descobrimos? Escolha o computador mais moderno, mais potente, mais bacana, e esse que Deus deu para você, de graça, é melhor. Muito melhor. Ah, mas ele me odeia. Não, você que não sabe usar. Então, nós temos que usar. Peraí, mas como é que é esse negócio de usar? Vou dar uma pequena experiência para você ver que é o uso correto, né? Por exemplo, ele não faz o que eu quero. Claro que faz. Você está fazendo o pedido correto? Vamos fazer um teste. Pensem num canguru. Pensem... Vocês sabem o que é um canguru, né? Ok, pensem num canguru. Estão pensando num canguru? Entenderam o que eu pedi? É algo muito simples. Eu vou pedir outra coisa igualmente simples, igualmente fácil de entender, tá? Não pensem num canguru. Não pensem no canguru. Não estão pensando no canguru? Teimosos vocês, hein? Renitente, espírito inferior, é isso? Falta de vontade, cooperação? É esse o problema? Não, é que não dá. Ué, você entendeu o que eu pedi? Não pense no canguru. Entenderam ou não entenderam? Então por que não faz? É isso que você faz com o seu cérebro?
Não vai funcionar. Então, eu não vou pensar naquela megera. Eu não vou pensar na... O que aconteceu? Então, o problema não é que o cérebro não está funcionando. É que você não está usando corretamente os comandos. Então, como é que eu faço para obter o que eu desejo? Muitas pessoas, por exemplo, eu perguntei para que serve, né, estudar. Muitas pessoas não entendem. Uma outra coisa que eu falo, por exemplo, para alguns espíritas, né? Para que serve livro de poema espiritual? Vocês leem? Você comprou o Parnaso Além Túmulo, botou lá lindo, novo, a nova edição, bota ali, e ele fica ali bonito na parede. Da mesma maneira que seu diploma de arquitetura da USP, né? Você pendura na orelha e ele tem um efeito notável. Você compra o livro espírita, põe na estante, vocês sabem que sai um monte de coisa. Sai? Tem poderes mágicos? Não. Ninguém deu para vocês o amuleto espírita que tira aquelas coisas? Não. Não deram um amuleto. Vocês não têm. Aliás, tem um? Tem um amuleto que faz isso? Se você pôr a mão no livro, já sente alguma coisa? Não. Como é que ele funciona? Você tem que abrir e fazer o quê? Senão, não funciona. Então, mas para que serve poema espírita? Ele é ótimo para você se livrar da vizinha fofoqueira, dos desafetos. Sabe por quê? É só você decorar alguns. Decora alguns e recita. Ou você pensa na vizinha ou pensa no poema. Vai ter que... Se você resolver decorar, o que acontece? Primeiro, ele tem uma métrica. Ele facilita, como uma música, na sua mente. Então, você vai repetindo, vai memorizando, e ele vai tirando você da sintonia. Não é tão difícil, é. E aí, pronto. Você quer esquecer? Ah, ele me deixou por outra mulher. E aí, você escolhe. Está tocando a nossa música. Por que não troca a estação? Meu Deus, ele deitava aqui na cama. Vende a cama. Troca. É uma escolha. Mas eu penso, decora um poema. Decora vários poemas. Começa a declamar. Começa a encher sua vida de coisas com valor. Lembra? Não pense num canguru, funciona? Então, se você quiser tirar o canguru da sua cabeça, pense num coelhinho. Fofo. Um cachorrinho, uma paisagem. Então, não bata no seu irmão, funciona? E você continua gritando, funciona? Mas alguma coisa tem que fazer assim, abraça o irmão, beija o irmão. Irmão é para abraçar, irmão é para beijar. Você está sempre falando que não se deve fazer. E você lembra direitinho de todas essas coisas e faz. Certo? E as coisas que você deve fazer, você lembra? Não, você nunca repete. Você só repete, não bata no seu irmão. Mas não repete, abrace o seu irmão. Abrace o seu irmão. Se você repetir isso 1000 vezes, tá, eu abraço, eu abraço, eu abraço. Já funcionou. Não foi? Então, se você, em vez de pensar, você começar, então, lá em casa, o castigo é muito interessante. Porque você botar o menino virado à parede, ele vai ficar pensando, vou me vingar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma coisa meio inútil. Então, para não desperdiçar esse espaço de tempo, o castigo era assim, a gente tinha vários livros diferentes. Dependendo do grau do equívoco, era um soneto, um poema, um negócio enorme, né? E você escolhe quanto tempo você vai ficar lá. Se você decorar e recitar bonitinho, você pode sair. Né? Senão, vai demorar. Aí, o que acontece? Dá tempo você pensar, eu vou me vingar? Não, você está decorando o poema. Minha mãe, não dá, você está decorando o poema. Se quiser sair, vai ter que fazer o quê? Encher sua cabeça de... Lembra da mensagem das águas? Nós somos 75% água. Se você só repete coisa ruim, o que fica para você? Então, se você encher sua cabeça com palavras de poder, isso vai mudar a sua vibração. Então, você pega lá, está muito difícil a vida, eu não consigo esquecer, Castro Alves. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver.
Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Não dá para você pensar na morte da bezerra, dá? Ocupa. Ah, mas esse não... Então pega um mais popular. Trago versos dentro d'alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Niágaras, Paulo Afonsos, sete quedas Iguaçus, cataratando os meus peitos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia. Jardim suspenso nos ares e outras notas singulares fazem-me conhecer a poesia. Sim, meu Pai, me sinto mudo, pois vós me destes tudo, o bem de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Mas isso é aquele que escolhe. Para onde você gostaria de olhar? Para o passado, que já aconteceu e você não pode mudar, ou para o futuro, que você escolhe agora? O que é que você vai levar para a próxima encarnação? Porque lembre-se, o nosso tempo está passando. O mundo está mudando. O progresso está acontecendo. O que vem a ser, então, o Alzheimer? Em André Luiz, que é um livro da década de 30, 40, André Luiz já fazia referência a um mal que viria em consequências das nossas escolhas. Você pode escolher uma vida para os sentidos, mas vai chegar o momento em que isso não será mais suficiente. Então, esse momento é agora. O que é o Alzheimer? Já que você não aprendeu espontaneamente, você entrará na prisão para aprender a dar valor a coisas mais importantes do que a aparência, mais importante do que os brincos, mais importante do que parecer é ser. E se nem assim você aprender, você vai ter que prestar serviço comunitário. Tem nada a ver com expulsão, tá? Ninguém expulsa ninguém. Mas você sabe que lei é lei e você pode entrar com recurso, correto? Mas mesmo assim, tem a junta da condicional que vai determinar se você está ou não apta a voltar para a sociedade. Então, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.